pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um episódio do podcast de Lima, o podcast que você não quer ouvir, mas vai. É isso aí, então já deixa o teu joinha, compartilha e deixa o teu comentário, porque nessa noite, nesse nosso encontro, nós vamos conversar com ele, professor, historiador, músico excepcional, com estudo no Conservatório Pernambucano de Música. Ele é bacharel em Direito, é tanta coisa que já estava esquecendo. Ele, nosso amigo, nosso irmão, o Wellington Lima. Seja bem-vindo, Wellington. E aí, muito obrigado. Muito obrigado por essa oportunidade e privilégio de participar do Day Lima, né? Um podcast da nossa cidade, podcast que veio para ficar. E eu gostei do lema. Até quem não... Um podcast que ninguém quer ouvir. Mas vai. Gostei. Ninguém quer ouvir, mas vai. Então pronto, pessoal, estamos aqui com essa dupla dinâmica maravilhosa e vamos conhecer um pouquinho mais sobre quem é o Wellington Lima. É isso aí, gente. Então, o Wellington, nos conta um pouquinho para nossa audiência. Quem é o Wellington? Quem é o Wellington Lima? A sua origem, a família, como tudo começou, do nascimento até os dias de hoje. Conta um pouquinho aí da sua história. Eita, a história é longa, viu? Muito tempo, muitas aventuras, muitas realizações, muitos milagres, muitas experiências que Deus realizou na minha vida e na vida da minha família, né? Filho de ribeirãenses, Antônio Carlos e Marleide, os dois... de origem simples, né? Meu pai funcionário público do DR e nós começamos a nossa vida com os nossos irmãos ali num bairro novo. Primeiro moramos na Bandeirante, mas foram poucos anos, eu tenho poucas lembranças da época que morei na Bandeirante, acho que 3 anos de idade, a gente veio para o bairro novo, ali pertinho da Assembleia de Deus e até... muitos e muitos anos a gente viveu ali no bairro Novo com a família, né, os irmãos, e foi ali onde tudo começou. Toda a história da vida iniciou justamente ali. Na parte musical foi o que deu o primeiro passo, o que mudou, na verdade, o que deu um rumo, vamos dizer assim, na minha vida foi a música, né, porque em 1995 como historiador, eu gravo bem as datas, né? Nosso amigo Itamar Elias, um grande músico daqui da nossa cidade, iniciou um projeto musical na Igreja Batista Renovada. Isso foi no período das férias do período junino. E esse projeto era preparar músicos para contribuir no trabalho da igreja. Então a minha vida começou aí. Eu acho que eu tinha... a idade eu não lembro não, mas acho que era uns 12 anos. Era bem gurizinho, né? Bem magrinho naquela época. Faz tempo. Mas o projeto iniciou, nós não tínhamos instrumento, era basicamente aula teórica no salão da igreja. Na época o pastor Isaías apoiou o projeto, ele ainda estava vivo, né? Que o pastor Isaías chegou a falecer em novembro, foi 15 de novembro de 95, quando o pastor saudoso Isaías voltou para a casa do pai, né? Então o pastor Isaías aprovou o projeto criado pela juventude na época, Alain, Anjinha, eles eram presidentes da mocidade, se eu não estou enganado, e iniciamos. Do projeto, iniciaram 35 pessoas. Desistiram 34. Começou 35. Sim. Desistiram 34. 30, ao longo de menos de 2 meses, um intervalo menor de 2 meses, 34 pessoas ficaram no caminho. Só ficou você. Só ficou eu. Eu, gurizinho, e Itamar viu aquela minha vontade de aprender. Não tinha como pagar, né? Sim. Então foi um projeto social desenvolvido na igreja, pelos irmãos, com o apoio do pastor. E Itamar viu aquela minha vontade, né, aquele desejo de tocar um violão. Aí ele olhou assim para mim e fez: eu vou te ensinar, mas como só ficou você vai lá para casa. Aí então
as aulas que aconteciam na igreja, a gente marcava alguns dias e eu ia para casa de Itamar. Mas eu era muito chato, bicho. Vocês não têm ideia. Era um dia na semana. Eu tava todo dia na casa de Itamar. Ai, que coisa É sério, boa. eu tô brincando não. Aluno que quer aprender. A mãe de Itamar era um amor de pessoa. Me adotou como filho. Aí toda vez que eu chegava lá, ela fazia vitamina, me dava. Eu já não gostava, Já não gostava de ir. Né? Eu ia com a intenção de pegar violão. Quando chegava lá, a mãe de Incentivo Itamar ainda me dava um incentivo. Eu disse, então acho que eu vou ficar por aqui. Então, Itamar dormia tarde, acordava tarde nessa época. Então eu tirava ele da cama, derrubava, só saía da casa dele quando ele me ensinasse uma nota. Itamar, deixa o comentário aí, Itamar. Perde tempo não, a hora é essa. Eu vou marcar. Isso faz muito tempo, eu acho que ele nem lembra. Faz muitos anos que aconteceu. Bom, o tempo passou e eu não tinha violão. Aí eu, com a minha dedicação, o esforço, para se livrar de mim, eu acho, Itamar fazia: toma, leva meu violão, só vem segunda. Aí eu aproveitava, passava tipo sexta, sábado, domingo com o violão de Itamar. A vizinha da frente era Neves, ficava reclamando: menino, guarda isso, tu vai endoidar. E eu lá no terracinho de casa, um blanco, Violão desafinado. todo desafinado, todo sem jeito. E blanco, e um blanco que não se acaba mais. Pronto, passava o tempo todinho. Tinha dia que 7 horas da noite eu tava lá, no blanco. 8 horas da noite, blanco. 9 horas da noite, blanco. 10 horas da noite, a Neve gritava do outro lado da rua. Quem que aguentava? Meu pai fechava logo a porta. Queria assistir o jornal e eu ficava com o violão. Isso no terraço de casa. Foi assim. Então esses foram os primeiros passos na minha vida educacional, de modo geral, né? No caso, você acredita que a música foi que lhe deu um objetivo na vida e fez você hoje ser quem é? Sim. Até porque nesse período eu tenho um tio, tio Elias. Ele passou um período trabalhando aqui em Ribeirão como pedreiro. E ele me levou alguns dias. Não, ele me chama de Elton. Elton, vamos fazer... Me ajuda no serviço? Eu dou teu trocado. Aí eu, interessado em ganhar um trocado, né? Beleza, vamos embora. Eu, mago que só. Bem magrinho. Aí eu ainda me recordo, a gente foi fazer um cais na casa de Rosa de Daiane, aqui no Alto da Fé. Meu amigo, meu primeiro serviço foi tombar. Naquela época não tinha calçamento, era barro, né? Aí os caminhões não conseguiam deixar o material na porta. Aí deixava na estrada mais próxima. Eu tive que pegar um carro de mão e tombar uma carga de pedra para fazer cais. Por isso que o menino era Meu Pode irmão. voltar a carregar a pedra. Vocês estão entendendo, não. Eu me lembro como hoje. O sofrimento que foi para subir. Eu subia vazio, para descer com carro de mão. Para descer é bom, né? A gravidade ajuda. Mas, em compensação, eu tinha que segurar assim, sair todo trouxa assim, porque o carro de mão queria carregar as pedras e descer lá dentro embaixo comigo e com tudo, meu amigo. Você tá entendendo, não? Quando eu vi aquela situação, e o pior, meu tio, ele é bem delicado. Só com esse de jumento. Igualzinho. Então ele fazia: bora, meu irmão, bora, cadê essas pedras? Cadê o material? Parecia que quanto mais eu carregava, parecia que as pedras sumiam. Eu, tipo assim, eu botava 5 carros de mão, 5 carradas. Quando eu olhava, não tinha nada, não tinha uma pedra, não. Ele se ia carregando, botando os tantos, muito rápido, experiência, né? Eu não tinha experiência nenhuma, eu era menino. Ele toma, nos tantos, fazia o cais, fez o cais. Quando eu passei por aquela situação, eu disse: meu amigo, eu vou estudar. Eu vou morrer de fome se eu ficar nessa profissão. Aí eu decidi estudar, não quis saber mais de trabalhar nessa área. Ainda ajudei ele 1 ou 2 vezes assim, mas
com atividades não tão pesadas, né? Sim. Mas eu escolhi estudar. Muito bom, muito bom. E é por isso que hoje o currículo do camarada é gigantesco. Eu tive uma experiência. Para quem não sabe, a gente é irmão da mesma mãe e do mesmo pai. Pra quem não sabe. É verdade. E eu tive uma experiência que isso assim me atenou para estudar. A experiência foi o seguinte. Antigamente aqui em Ribeirão tinha a escola de informática que era chamada Infoway. Hoje a Microlima Cursos, né, adquiriu ela e pronto. Mas na época o dono estava precisando de um professor de informática. Eu tinha um curso básico de informática, tinha um avançado, tinha um médio, e ele também tinha esses cursos de informática, mas ele tinha outros cursos em outras áreas. Aí a gente foi concorrer à mesma vaga, eu e ele. Quando a gente levou os currículos, e eu lembro assim, a gente tava na mesa, eu e ele assim do lado, o dono e o sócio do outro lado da mesa. Aí o dono pegou o meu currículo assim, olhou, botou de lado assim, pegou assim meu currículo, olhou assim, pegou de lado, pegou o dele, olhou assim, você, a gente quer fechar com você agora não, viu? Você agora não, talvez outra oportunidade. Aí você sim, fecharam. Aí quando eu olhei assim, eu né? Peguei assim, olhei o meu currículo, olhei pro dele assim, quase 2 folhas. Teve que resumir, senão ia dar 2 folhas. Não, vou estudar. Vou ficar para trás nada, eu vou estudar. Aí eu olhei, e essa é uma experiência, né? O estudo, né, nos proporciona oportunidades. Né? E a gente vai bater um papo com ele hoje sobre música. O foco hoje da nossa conversa vai ser sobre música, sobre louvor, sobre adoração. Ótimo. Né? Além de você como músico, tem aqui Gabriel, também é músico. Né? Pastor Gabriel toca, não sei quantos instrumentos. É dois. Quais instrumentos? É 2. São o tuba e o bombardino. São 2 instrumentos e é uma certa... Para uma banda musical tem uma certa importância muito grande. E nos dias de hoje são os 2 instrumentos que tá uma certa escassez de músicos na área. Juntamente dos 2 instrumentos. Bom. Wellington, conta um pouquinho aí dessa sua trajetória na música. Eu lembro que você fez conservatório. Antes um pouquinho do conservatório. Conta aí como foi esse desafio de comprar o primeiro instrumento. E como foi a sensação de ter o primeiro instrumento assim adquirido. Meu amigo, o meu primeiro instrumento foi um violão que meu pai me deu de presente no dia 7 de janeiro de 1996. Só para mostrar que é historiador, bicho. Dia do ano e a data. Não é nem por conta disso. É porque a nossa irmã Elisângela, Sim. ela completa ano no dia 7 de janeiro. E até hoje eu brinco com ela, eu faço bullying com ela, que eu acho que esse negócio de bullying quem inventou fui eu, de tanto perturbá-la. Porque no dia do aniversário dela eu ganhei o presente. E eu me recordo que nesse dia ela não ganhou nada. Meu amigo. Tá vendo Você não tá entendendo. Eita, pronto. Vai chorar. Daqui a pouco ela comenta aí, vice, é mais fácil ela te pegar na carreira do que eu. Na verdade, ela pega nós 2 na carreira. Mas a situação foi essa. Eu me recordo que eu queria um violão, né? Aí naquela época só existia Giannini de Giorgi. Não existiam essas marcas mais comuns e o preço era muito alto. Era tipo... rapaz, eu não consigo nem lembrar exatamente o valor. Então, na época, eu me recordo que o meu pai começou a juntar um dinheiro. Ele fazia declaração do imposto de renda para algumas pessoas, também como uma atividade extra. Aí teve... eu me recordo que se eu não estou enganado, foi a mãe do engenheiro que já faleceu, João Mário, que foi engenheiro aqui na cidade por muitos anos. Ela fez declaração do imposto de renda, prestou serviço para ela, né? Aí ela fez o pagamento combinado e deu uma gratificação extra para completar o dinheiro desse violão. Ainda me recordo desse detalhe. E comprou um Giannini, série Estudo, fabricado em 1995. Ele era um violão de nylon, apropriado para tocar choro, MPB, bossa nova e música gospel de modo geral. Então esse foi o primeiro violão que durou muitos anos
na vida da gente. E onde, de fato, eu me dediquei. Me agarrava com o violão, praticamente dormia com ele, acordava com ele. Augusto era pequeno, eu botava ele na cama, a gente tinha uma beliche no quarto. Tu lembra disso, Augusto? Eu pegava esse violão, botava ele deitado na cama de cima e esticava um lençol e cobria ele. Era o bebê dele. E quando Maria casou, que ela foi morar na casa dela, a gente ficou com uma cama sobrando. Aí era a cama do violão. Aí eu colocava a minha pasta de estudo nessa beliche e colocava o violão do lado. Pronto, ali era a cama do meu violão. Então meu violão dormia na cama, deitadinho e coberto, era assim. Só no comecinho, né? Depois a gente relaxa. Mas quando é novo, né? Então vamos cuidar, né? Mas foi um violão que ele era acústico, não era elétrico. Era muito raro você encontrar um violão elétrico. Você chegava ali na Rua da Concórdia, no Recife, tinha várias casas, né, musicais, mas não com a variedade de hoje, né? Com a importação, muitos produtos, novos fabricantes foram surgindo ao longo dos E a anos. tecnologia foi evoluindo também. Muito. A importação de muita tecnologia americana foi chegando no Brasil. Também Isso. facilitou. Hoje em dia, a facilidade de um violão, você encontra... Sentir alguma coisa, você compra um violão. Compra um básico, por 180, 190, E compra. para a vista do salário mínimo, o preço do violão hoje está bem mais barato. Naquela época o salário mínimo era o quê? 60 e poucos reais. era. Naquela época. E o violão era praticamente mais que o salário. O dobro do salário. Mas como foi a sensação receber o violão assim? O que é que você lembra da emoção? Como é que foi isso aí, receber esse violão? Rapaz, eu me recordo primeiro de um momento. Deixa eu ver como eu posso expressar. Uma quase frustração. Nós fomos comprar, eu fui junto com meu pai comprar esse violão e minha mãe. Quando chegou lá no centro do Recife, a gente começou a andar naquelas lojas. E o pior é que o preço tinha aumentado. O valor que a gente tinha não dava para trazer o violão. Aí a gente tomou andar. Foi um dia inteiro de maratona buscando encontrar o instrumento adequado. Aí até que a gente conseguiu encontrar um. Meu pai já estava querendo desistir, já estava cansado de tanto andar. Não, vamos embora. Outra vez compra, vamos juntar mais dinheiro para a gente conseguir comprar um melhorzinho. Pronto. Aí até que eu, não, menino, né? Quando quer uma coisa. Aí eu quase chorando lá nas ruas do Recife, aperreando, pedindo até que conseguimos encontrar uma loja. Eu não lembro mais o nome da loja. Eu não me recordo. Sei que ela não existe mais. Aí conseguimos. Oxe, eu amei quando comprei o violão. Botei na capa, veio numa caixa de papel. Hoje vem no case, né? Vem naqueles cases de madeira ou aqueles cases de nylon. Naquela época era na caixa de papelão, mas eu vim com um sonho realizado. E dali para frente eu pude perceber que vale a pena sonhar. Quando a gente sonha, eu vejo assim que Deus realiza. Até tanto que a minha própria palavra de Deus diz que Deus realiza o desejo do nosso coração. E naquela ocasião, meu desejo era ter um violão. Porque eu pegava emprestado, né? Ficava incomodando Itamar o tempo todo para pegar o violão de Itamar. Ficava pedindo o tempo todo. Aí depois que eu consegui o meu violão, aí pronto. Estudava, mas eu estudava. Augusto é testemunha disso, pegava o violão, era o dia todinho fazendo zoada. Era a mãe cantando de um lado, Ângela cantando do outro, eu tentando tocar, botava uma nota certa, 10 errada. Aí depois foi mudando, 2 certas, 10 erradas. E assim foi evoluindo e avançando. Bem, meu amigo, no meio de todas essas conversas aqui, a gente ouvindo sobre violão, mas eu conheci e conheço você tocando teclado e um tecladista muito bem falado aqui na nossa região. O que é que você tem a dizer sobre isso? Me explique agora essa contraditória agora. A minha história na música é uma história muito longa. E eu não vou ter realmente condições, o tempo não vai permitir que eu conte tudo. Eu até esqueci de comentar que o meu desejo na música surgiu por causa de Vana. Tu lembra de Vana da Batista Renovada? Lembro.
o vizinho da gente, Alex, nos convidou para assistir um culto na Batista Renovada. Nessa época a gente não era evangélico ainda. Aí eu me recordo que Maria foi, mãe, eu fui. Mãe parece que não foi, acho que foi eu e Maria. A gente era os maiorzinhos. Eu tinha 8 anos de idade. Quando eu chego na Batista Renovada, eu me deparo com uma mulher com a guitarra branca e vermelha e uma trança. Não fez aquele jogo... um personagem do jogo que tem uma trança, uma mulher. Aquele jogo da paz de Esqueci de agora o luta, nome. né? Isso. Street Fighter. Street Fighter. Pronto, ela tava com a trança daquele. Meu amigo, aquela imagem nunca saiu da minha mente. Eu me apaixonei por aquela imagem. Vana na guitarra. Eu falei assim, eu disse, rapaz, eu quero aprender a tocar. E eu vou tocar aqui. Pronto, aí por conta disso, eu me interessei em participar da igreja. Aí eu, naquele mesmo dia, eu levantei a mão, me converti. E de lá pra frente, iniciei a minha vida religiosa. Aí em 95 foi quando eu já estava, eu acho que 10, 12 anos. Foi quando comecei a história que eu contei, né, iniciando a música com Itamar. E o teclado? E o teclado? Sim, e o teclado? Isso aí. O teclado foi o seguinte: o teclado já foi em 98. Surgiu a oportunidade, foi quando eu conheci o maestro Eliezer Victor. Ele estava há muito tempo fora da cidade, voltou para Ribeirão. Ele é filho de Ribeirão, hoje ele mora em São Paulo, né? E Eliezer veio morar aqui em Ribeirão, começou a tocar. Na época era a Igreja Batista da Filadélfia, inclusive até o cantor J. Neto. Na época, J. Neto veio até Ribeirão. Eu ainda tive a oportunidade de tocar para ele. Eliezer tocou para J. Neto nessa época. E Eliezer começou a dar aula de teclado. Aí surgiu a oportunidade de disse, eu vou. Aí eu comecei estudando teclado devagarinho, mudando. Já conhecia campo harmônico, já conhecia uma certa estrutura musical, já tinha uma base teórica. Então apliquei aquilo que estava no violão no teclado. E iniciei meus estudos no teclado. E isso em 98. Alguns anos se passaram... Eu acho que em 99, aí junto com Pedrozinha, eu não sei se ele ainda toca, ele tocava aqui na Igreja Católica aqui de Ribeirão. Ele era aluno de Eliezer também. Aí a gente descobriu que tinha uma escola de música em Recife, em Escada. Nessa época, Eliezer parou de dar aula. A gente ficou sem aluno, sem professor. Aí Pedrozinha fez, Wellington, tem uma escola em Escada, vamos? Eu fiz, vamos. Então nós fomos estudar em Escada. Só passamos 3 meses, porque foi quando abriram as inscrições de música no conservatório. Foi a nossa amiga Joselma, na época ela fazia canto no conservatório. Ela congrega aqui na Assembleia de Deus e ela me informou, olha, ela abriu as inscrições. Então, a gente juntou um grupinho. Na época foi minha irmã, ela fez canto erudito, fez bateria erudito, e eu fiz. O meu desejo era fazer piano erudito. E nós, na época, já estava lendo partitura, já li um pouco, porque na escola de Escada foi uma preparação para eu entrar no conservatório. Lá a gente conheceu um professor, ele era do Recife, onde tivemos aula teórica, percepção rítmica, melódica, eram disciplinas separadas. E aula prática. Eram 4 disciplinas que a gente tinha em Escada. Essa escola ainda existe, até hoje em Escada. Fica ali pertinho da Caixa. Sim, agora os professores são outros. Sim. Então, foi quando no ano de 99, final do 99, a gente fez a prova. E foi um momento realmente muito difícil. A gente nunca tinha passado por isso. A gente não tinha uma base tão fortalecida. Nós não sabíamos como seria a prova. Então nós fomos com a cara e a coragem. Um não já estava garantido. Aí eu fiz, não, vamos tentar o sim agora. Então foi quando nós fizemos a prova. Eu me recordo que eu toquei Por Elisa, de Beethoven. Toquei uma pequena serenata ao luar, de Mozart. E toquei uma música gospel de Novo Som. Ainda me recordo do que eu toquei. Eliel também fez a apresentação. Quem fez a minha banca foram 3 professores. Eu só me recordo de Levi Guedes. Ele é muito conhecido aqui em Pernambuco. É um grande pianista. Ele foi meu professor também de piano no conservatório. E saiu...
não tinha a internet, não existia aplicativo, celular, funcionava diferente, tecnologia era outra, então era tudo manual. Então saiu o listão, a gente fez a prova hoje. Aí depois da prova prática, teve a prova teórica de solfejo. Então nós fizemos tudinho. Aí saiu o resultado, uma semana depois. Aí nós fomos para o Recife, o grupinho, Eliel, Elisângela, eu. Nós fomos, chegar lá, aí, meio mundo de jovem, um monte de adolescente, tudo o resultado colado na parede, fixado lá, todo procurando seu nome. Quem passou, quem não passou. Meu amigo, tem uma história interessante, isso é uma lembrança agradável. Aí ele foi um dos primeiros, que olhou, ele passou em terceiro lugar para a bateria. Aí ficou lá, comemorando. E quantas vagas? Não me recordo, não. Mas eram poucas. Eram poucas. São poucas. Até nos dias de hoje. Isso. Até nos dias de hoje, quando você for. Um músico, né, que queira fazer a sua inscrição, tem que estudar bastante, que hoje as vagas ainda são menores. São bem menos mesmo. 10 vagas, já vezes 5 para 50, 60. Acontece de ter uma vaga só. Uma vaga só, isso. E naquela época era muito difícil você conseguir. Até porque era o curso técnico. A gente fazia, pela idade que eu já estava com 17 anos. E 17 anos só entrava para o curso técnico. E quando a gente fez a prova, ele ficou comemorando. Aí Elisângela foi olhar o resultado dela. Eu acho que ela ficou em terceiro ou fez segundo lugar. Também passou e começou a comemorar. E eu disse, rapaz, eu acho que eu estou no último lugar. Aí eu comecei a procurar de baixo para cima. É sério isso? Pode perguntar a Elisângela, pergunta ele, ela está em São Paulo hoje, né? Mas eu acho que eles se lembram disso. Aí eu comecei de baixo. Procurando o Wellington, nada. E aquela tristeza bateu no meu coração. Era uma lista grande. Olhei. Primeiro lugar. Meu amigo, pense na alegria. Eu pulei demais. Pulei, eu comemorei tanto. Primeiro lugar numa prova daquela. Tinha muita gente fera, meu amigo. Muita gente que tocava muito. E até porque era uma linguagem nova para mim, que eu estava investindo no erudito. Antes eu só tocava música gospel. Agora, o que é o erudito, para quem não é da área da música, que escuta erudito, o que é isso? Pronto. Erudito, a música erudita, elas são o que se comemora, entre aspas, de música clássica. Muita gente chama de música clássica. Mas música clássica, de fato, não é música erudita. Música clássica é um período, certo? Da música erudita. Como existe a música barroca, como existe a música clássica, como existe o período. São períodos ao longo da história da música. Então existe o período clássico. Mas, popularmente, as pessoas chamam música clássica, certo? Então, entre aspas, não é um termo que estaria errado, certo? A música erudita é aquela música dos grandes nomes, como Bach, Bartók, Chopin, Villa-Lobos. Então, é esse estilo musical que é mais instrumental, de fato. Entendi agora. Eu espero que você também tenha entendido. Entendeu? Deixa aí no comentário aí. Para quem não conhece, o famoso Villa-Lobos, ele foi das principais inspirações de uma das maiores bandas, né, do planeta, que é a banda Heitor Villa-Lobos. É uma banda muito conhecida e muito famosa. Isso. Sim, aí você viu lá seu nome em primeiro, foi. Pulou, comemorou. Passei em primeiro lugar e foi uma alegria fora do comum. Aí a próxima etapa foi parte burocrática, né? Matricular, documentação, fazer o horário e iniciamos a nossa trajetória no Conservatório Pernambucano de Música. E lá passei vários anos estudando, várias disciplinas. A gente tinha música para cinema, tinha teoria musical, percepção rítmica, melódica, harmônica, prática em conjunto, instrumento auxiliar. Então, assim, é todo um currículo musical. No caso, você começou na igreja,
a igreja, né, motivou você, né, na música. Sim. Aí você foi para o teclado, começou com violão, foi para o teclado, devido a inspirações, né? Sim. A inspirações, a pessoas que lhe inspirou. E nesses estudos para o conservatório, né? Conservatório a gente está em Ribeirão, né? Ribeirão para Recife é o quê? É mais de 80 quilômetros, né? Isso. Dá mais de 82. 82 quilômetros. E dessas viagens de idas e vindas, o que é que você tem de bom, de legal, de engraçado? Alguma história aí para compartilhar com a gente dessas viagens de idas e vindas? Tenho algumas histórias. E nós saímos muito cedo, a aula era às 7 horas da manhã. E houve um período que a gente ia no ônibus da linha, como a gente fala popularmente, e saímos de 4h30 da manhã, a BR ainda não era duplicada, era aquela BR cheia de buraco, terrível, muitas curvas. E saímos juntos, aí a gente pegava ônibus muito cedo, a gente ia dormindo, pegava a última banca lá no canto, aí ficava um numa ponta, o outro no outro, e o outro deitava. Íamos Eliel, Elisângela e eu. Aí a gente fazia um rodízio, cada um deitava um pouquinho para dormir, né? E os outros iam segurando para a gente não cair. E durante muitos anos essa foi a rotina. Depois mudou os horários, mudaram os dias, a gente se separou, o trio, né? Nós nos separamos. Depois eu comecei a pegar carona com algumas pessoas que trabalhavam no Recife. E aí facilitou um pouco. Quando tinha carona, eu economizava na passagem, porque como a gente ia quase todos os dias, então o custo da viagem era realmente muito grande. Quando a Norte e Sul chegou aqui na região, aí foi bom, botaram uma promoção de escada para Recife R$1. Lembra disso? Lembro. Oxe, aproveitei muito aquela época. Foi, ó. Foi. E teve Aí- outra promoção que se você comprasse a passagem, ida e volta no mesmo dia. Pronto. Oxe, as promoções da Norte e Sul, eu aproveitei todas. Eu ia pagando daqui para a escada, né, pagando um pouco mais caro, e de escada até o meu destino era por R$1. Era. Então a gente aproveitou muito aquela época, essas idas e vindas, né, diante da batalha da vida, e fomos estudar. Depois de um ano, aí eu fui para o Centro de Criatividade Musical de Pernambuco fazer violão erudito. Fica ali na Rua da Aurora, perto depois do Cinema São Luís, bem mais na frente, perto do Teatro da Funesa, alguma coisa assim. Aí eu passei um período estudando ali também. Depois, aí eu parei um pouco mais de investir na música, continuei na música, mas não parei de tudo. Aí migrei para fazer uma graduação, licenciatura em História, em 2004. E daí para frente foi quando eu comecei de fato uma vida acadêmica. Sobre essa questão dos estudos, passou alguma situação que pensou em desistir da música, desistir de estudar a música, desistir realmente da música? Várias vezes. O que é que fez diante dessas? Porque como no meu coração Deus me chamou para tocar de fato para Ele, eu comecei a perceber que que seria muito difícil eu manter minha vida financeira na música naquela ocasião. Eu recebi convites para tocar em bandas seculares. Cheguei a participar de um ensaio em uma determinada banda, em uma determinada cidade. Quando estava todo mundo tocando, era forró, estava em alta, as várias cidades nas regiões, várias bandas sendo lançadas. E quando eu olho para um lado, um coleguinha com a latinha de cerveja, outro lado, camarada com cigarro, outro lado, que é comum, né, no ambiente. Mas quando eu olhei para um lado, na época não era muito comum, uma pessoa estava com um baseado. Aí no meu coração eu fiquei muito triste e Deus falou para mim que aquele não era o meu ambiente. Participei de um ensaio. Eu acho que a minha mãe nem sabe disso.
É verdade. Descobri agora. Aí eu agradeci, né? Falei com o maestro da banda, agradeci o convite. Falei com o dono da banda, o empresário também. Agradeci o convite e rejeitei o convite. E daí pra frente, me dediquei apenas, musicalmente falando, no Ministério de Louvor da igreja. Tocando para cantores gospel, né? Gravando, investindo na igreja local, ensinando, multiplicando esse talento que Deus me deu para que mais igrejas pudessem ter músicos para cuidar dessa parte musical. Então, no caso, eu percebi que foi por conta de uma pessoa tocando que gerou todo esse processo até os dias de hoje. Então, no seu ponto de vista, o Ministério de Louvor é muito importante na igreja também? Meu amigo, eu diria que... Não, eu não vou nem usar uma expressão. Eu não me recordo o versículo bíblico, mas tem uma passagem que diz que até a palavra vai passar, certo? Com o arrebatamento da igreja vai ser o cumprimento da palavra, mas o louvor não vai cessar. Então, nós estamos aqui na terra, na minha concepção, ensaiando, se preparando, como diz o louvor, eu vou cantar naquele lindo coral. Então, o louvor ele vai continuar. Amém. Então, para a igreja, o louvor é essencial. Infelizmente, existem muitas lideranças de igrejas que não valorizam como deveria o Ministério do Louvor, não apoiam, não investe, até porque é um investimento muito alto e é um investimento que nem sempre você tem um retorno rápido, é um investimento para longo prazo. É isso mesmo. Como pastor, a gente percebe-se que existe um certo interesse de líderes de igreja em investir em músicas, investir no Ministério de Louvor da igreja, né? Isso aí como você bem está falando, né? É verdade. Já passei por algumas igrejas na cidade de Ribeirão e trabalhei com vários líderes e tiveram ocasiões que eu tinha que comprar corda para colocar no instrumento, porque senão não tinha como usar o instrumento. E também já trabalhei com líderes que têm o maior prazer em investir. Aí normalmente o que acontece? Vê que contradição. Aquela liderança que tem prazer em investir e oferecer o melhor, aí o músico pega aquela guitarra legal, o instrumento, um som decente e não valoriza. Aí você tem aí uma faca de dois gumes. De um lado, é comum você encontrar lideranças que não têm interesse em investir. Do outro lado, tem aquele líder que quer ofertar o melhor e os músicos não levam a sério. Não percebe que o reino de Deus não é brincadeira. E quando a gente assume o compromisso de tocar para Cristo, eu não estou assumindo um compromisso com o homem, eu estou assumindo um compromisso com Deus. E Deus ele valoriza, certo? Ele valoriza essa dedicação. Eu falo isso por experiência própria, porque desde quando eu sempre busquei fazer o melhor, certo? Ensaiando, ofertando o melhor, fazendo os arranjos com perfeição. E quanto mais eu me dedico, mais Deus me abençoa. Amém. Deus abre as portas. Aquela passagem que faz lembrar do rei Salomão, né? Quando ele teve o privilégio Deus perguntou: o que queres que eu faça? Ele disse: eu quero sabedoria para governar o teu povo. Então, quanto mais ele se dedicava no reino, mais Deus abençoou. E Deus me abençoou de uma forma tem me abençoado de uma forma muito grande na minha vida acadêmica, na minha vida profissional, na minha vida pessoal. Mas tudo iniciou com o Ministério do Louvor, certo? Hoje, eu tenho visto nas igrejas a falta de interesse dos músicos. A gente sabe que tem exceções, lógico, isso não é uma regra, mas quem congrega nas igrejas sabe, quem trabalha diretamente na igreja sabe que o músico muitas vezes não vai para o ensaio, falta o culto à noite. Não estuda música. Não, e já é querer demais, né?
não tira a música de ouvido na hora, muitos não lê partitura, não desenvolve o ouvido e vai fazendo de todo jeito. A verdade é essa. Em resumo, vai fazendo de todo jeito. Isso não agrada a Deus. Porque se você está trabalhando para um patrão, a gente vai fazer o melhor, a gente quer dar o melhor para ter o melhor, e por que para Deus eu vou ofertar o pior? Um comentário que eu sou 100% contra é quem diz: eu não sei cantar não, irmão, eu não sei tocar não, mas é para Deus, então eu vou. Meu amigo, eu fico doente quando eu escuto um comentário desse. É tipo assim, Deus recebe qualquer coisa. Eu vou louvar de todo jeito, vou fazer aqui de qualquer forma. Deus é tão misericordioso que ainda recebe, porque ele recebe o sentimento do coração, certo? Mas como profissional da música, eu sou 100% contra, porque se eu vou ofertar algo a Deus, eu tenho que ofertar o melhor. Eu tenho que me dedicar, estudar, me preparar e levar o melhor, e não o pior. Músico também, né? Músico. Eu tentei tocar também, mas não é minha praia, né? Como Conversa, músico, ele toca. como músico, eu sou mais ou menos pregador, né? Mais ou menos pastor, mas o que é que você tem aí para dizer para o pessoal que está começando aí na música, o pessoal que já toca nas igrejas, tanto aqueles que toca muito, é um músico excepcional, excelente, mas a vida espiritual não se condiz com o nível de música que ele tem. Né? Como balancear a vida espiritual e a habilidade musical? Não é uma tarefa fácil. Primeiro porque muitas vezes, quando o músico ele está em um nível elevado, em um nível realmente profissional, um nível muito bom, muitas vezes ele busca reconhecimento. E eu acho que é aí onde a gente peca, é aí onde a gente falha. Porque o reconhecimento que aqui na Terra nós iremos encontrar é um reconhecimento passageiro. Claro, é normal alguém admirar uma habilidade. Eita, rapaz, que solo bonito. Isso é normal, faz parte você ouvir um elogio. Rapaz, a tua performance foi muito boa. Mas, assim, esse não deve ser o objetivo principal. O objetivo principal de um músico cristão é adorar a Deus. Se o objetivo não for este, então espiritualmente ele está afastado daquilo que, de fato, ele foi chamado. Certo? Não é uma tarefa fácil. Você equilibrar a vida espiritual com a vida musical. Primeiro, é sabido por muitos que muitos músicos não querem orar. Na hora da oração, corre para a porta da igreja. Na hora da oração, fica com o olho aberto. Então, cadê a minha vida com Deus? Então, assim, se eu não tenho uma vida com Deus, então eu não vou ter como... o que é que eu vou entregar no momento de louvor? Certo? O que é que eu vou entregar no momento de louvor? Eu estou com esse copo aqui, certo? O meu já está quase vazio, vou esvaziá-lo. Pronto, agora ele não tem nada. Eu chego com esse copo, toma, Gabriel. Gabriel vai se saciar com o quê? Se eu não tenho nada aqui para oferecer. É assim a vida do músico. Se o músico cristão, principalmente aquele músico que está na frente da liderança, convidando a igreja a participar, se envolver, ministrando louvor. Então, ou ele está cheio ou está vazio. Certo? Se ele estiver vazio, vai ser só técnica, vai ser só uma música comum, certo? Vai ser o que a gente chama de MPB. Então vai ser uma música normal, certo? E não uma adoração. Adoração é diferente. Adoração é quando a gente se envolve em espírito. Adoração é quando a gente tem um relacionamento com Deus. Então, todo músico, certo, precisa ter um relacionamento com Deus. Isso é importante, muito importante. Eu lembro que teve um pastor que ele trouxe um rapaz, o nome dele é Eduardo, aqui para ministrar um estudo no Ministério de Louvor aqui da igreja. Na época eu era o líder do Ministério de Louvor. Ele teve explicando para a gente, falando, ele
contou a experiência dele que me marcou. Ele formado no conservatório, ele em violão popular, e nisso ele tocava na igreja usando todas as técnicas, tanto de canto, tanto na música, no violão, todas as técnicas, excepcional. Cantava com técnicas de você olhar assim, meu Deus, é profissional esse rapaz, essa pessoa é profissional, né? Aí o que acontece? Um belo dia, isso ele contando, tá? Esse é Eduardo contando, ele contando que no belo dia ele estava no culto, ministrando louvor, cantando. Ele fala que a vista dele escureceu tudo escureceu na vista dele, ele só ficou o foco só numa veinha, uma idosa, irmãzinha, que estava sentada lá no fundo da igreja, cantando. Essa irmã não tinha nem força para cantar alto, sentada, assim, quietinha, assim, louvando a Deus bem baixinho, com aquela força dela, e ele disse que tudo escureceu, só ficou o foco nela. Aí é quando o Espírito Santo fala com ele, dizendo assim, tá vendo o louvor daquela mulher? Está chegando a mim como aroma suave. Glória a Deus. Aí ele, e o meu? Aí isso foi palavra dele. E o meu, Senhor, como é que está chegando a ti? Aí o Espírito Santo respondeu a ele, o teu está chegando como fezes. Misericórdia. Aí foi quando ele disse que aquilo ali foi um start na vida dele, de entender que precisa mudar. É uma vida de louvor, uma vida no altar também. Você que louva, você que ministra o louvor, você que toca, você que canta na igreja, você que tem que ter uma vida no altar. Porque o louvor não é uma preparação para a mensagem. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. É verdade. Ou seja, o louvor, ele chama a presença de Deus para o ambiente. Isso. O louvor, ele invoca, traz a presença de Deus para o ambiente, para o espaço. Então, você músico, se tiver em pecado, se conserte. Você músico que está aí, ó, pulando a cerca, né, tendo uns namoros aí indecentes com a namorada. Você músico que termina o culto, vai, ó, fazer outras coisas aí, encher a cara, beber, né? O teu histórico de celular aí, só a misericórdia de Jesus. Então, reveja. Ou você para de tocar, porque Deus não está recebendo o teu louvor, você fazendo isso, ou você se conserta, né? Então, é coisa séria. Louvor é coisa séria, né? Maestro Wellington, né? É uma curiosidade nos dias atuais, dentro desse contexto que estamos abordando, é que eu não tenho visto crianças e adolescentes carregando instrumento na rua. Verdade. Quantas crianças estão estudando música hoje? A tela, o celular, as novas tecnologias têm dominado tudo. Verdade. Quando eu era adolescente, eu me recordo, assim que eu comecei no conservatório, a prefeitura municipal contratou o maestro Lopes. Meu amigo, era menino com força ali no Sônia. Era muita gente, foi muita gente que se formou com o maestro Lopes. Então, aqui, ó, isso aqui, se não fosse Deus primeiro, né? E a música, isso aqui já tava a 7 palmos debaixo da terra. A música me tirou de muitos caminhos que eu não deveria ter entrado, e a música me direcionou para o caminho correto, né? Infelizmente eu não tive o privilégio, né, de aprender com o Maestro Lopes, né? Mas conheci pessoas que aprenderam com ele. E era um neguinho bem rigoroso mesmo. Era verdade. ignorante. Um homem era ignorante, mas era uma pessoa que ele chegava a deixar de castigo, assim podemos dizer, pessoas que não se aperfeiçoavam e não queriam estudar. Nesse sentido, todo mundo falava que quem não estudava com ele não tinha vez não. Então, muito bom a história desse Maestro Lopes. O Maestro Lopes, ele foi um referencial na vida de muitos músicos atuais aqui de Ribeirão. Ele trouxe uma musicalidade nova, trouxe um rigor. Sim. E outra coisa, quem não obedecesse, meu amigo, fora. Aí muita gente que estava caminhando em caminhos diferentes começaram a se ajustar, porque queria pegar um sax, porque queria uma flauta transversal, porque assim, violão era mais fácil, todo canto tem, né? Mas e esses instrumentos? Violino, um violoncelo, né? Violoncelo hoje ainda é difícil. Aqui em Ribeirão, se eu não estiver enganado, só tem 2 ou são 3.
Então são instrumentos que são caros e difíceis de tocar. Então o Maestro Lopes simplificou muita coisa. Conseguiu trazer muita coisa e conseguiu colocar música na cabeça da juventude e em poucos meses ele botou a banda na rua. Como ele fez isso, só Deus sabe, viu? Porque até hoje eu estou tentando aprender. E o maestro botou todo mundo para tocar. Então, gente, eu percebo isso, a falta de interesse dos alunos e dos pais. Porque, assim, são crianças. Um jovem, uma criança de 10 anos, aí deixa no celular, fica quietinho, não faz barulho, não está incomodando, deixa lá. Só dependendo, transformando em um vício. Por que não trocar o celular por um instrumento musical? Isso mesmo. Certo? Aqui em Ribeirão tem aula de música, algumas igrejas dão aula de música, a escola Microlima Cursos dá aula de música. Então, existem opções em Ribeirão. E muita gente deixa a criança o dia todo, estuda de manhã, à tarde, à noite, o dia todo no celular. Eu conheço vários casos, certo? E interesse na música, a música ela muda a vida das pessoas. É verdade. É verdade. Falar até nisso, né, sobre essa questão de oportunidades em Ribeirão, que hoje está bem mais fácil. Muito. Quem quer aprender um instrumento musical hoje está bem mais fácil. Sim. Né? E a gente até falar com você sobre isso. Hoje você é empresário, é isso? Tem uma escola profissionalizante aqui, né, na cidade, chamada Microlima Cursos. Exato. Tá aí há quase 20 anos, né? 14 anos. 14 anos. Isso. 14 anos, né, em atuação. E você atua também dando aula de música. Sim. Na escola a gente tem aula de canto. Na verdade, na nossa região, somente a Microlima que oferta o curso de canto, e é um curso profissional. Sim. E temos a aula prática de vários instrumentos musicais. Pode dizer alguns dos instrumentos musicais? Sim, assim, cordas, guitarra, baixo, ukulele, cavaquinho, violão, teclado e canto. E canto, né? Essas músicas são presenciais. Essas aulas são presenciais. Sim. Tem a opção de estudar à tarde, manhã ou noite, qualquer idade. Crianças a partir de 5 anos já podem iniciar as aulas de música. A criança não sabe ler ainda, mas se ela reconhece as vogais e consoantes, já dá para iniciar. Entendi. Porque a didática é diferente, aí vai dando os primeiros passos devagarinho, mas já é possível. 5 anos na música já é possível iniciar. Dizem os especialistas, né, que a música é a única atividade que consegue trabalhar as duas áreas do cérebro ao mesmo tempo. Isso, é verdade. E aí trabalha na vida da criança criatividade, concentração, né, dedicação, coordenação. Isso. Aí você, pai, mãe, coloque seu filho para estudar música. Coloque, ele está muito ocioso. Deixa ele, esse negócio de tela, muita tela, está deixando as crianças com sintomas de TDAH. Isso. Sem ter, mas a criança acelera a mente da criança, aí chega a hora de dormir, a criança não consegue porque a mente está acelerada, por conta de excesso de tela. Né? E ainda tem gente que ainda acha pouco, só escuta o áudio do WhatsApp acelerado, na segunda velocidade. Aí, meu amigo, para entender... Até vídeos do YouTube... Acelera no 2x lá para assistir os vídeos do YouTube, porque a mente está a 1000 por hora. Isso. Então, pais, matricule seu filho, seja na Microlima Cursos, de preferência, né? E vai ter desconto, né? Se chegar lá, eu vi no podcast de Lima. Tem desconto. Vai ter desconto. Aproveita. Aproveite, né? A gente está aqui fechando a parceria, vai ser um dos patrocinadores do podcast, né? A Microlima Cursos. Fica onde a Microlima Cursos? Aqui no centro de Ribeirão, ao lado da Caixa. Em Ribeirão, né? No centro, do lado da Caixa ali, exato. Andar, né? Conga Móveis, ali pertinho, né? Isso. Muito bom, muito bom saber, né? Eu queria fazer um comentário ainda em relação ao Ministério do Louvor. Sim. Nós falamos várias coisas, a questão do músico ter um relacionamento com Deus, de buscar a Deus, mas o músico também não pode esquecer da vida musical. Ele precisa estudar, precisa ensaiar. É um dos principais conflitos, né, nos ensaios das bandas, é porque um estuda, os outros não, né? Então, isso atrapalha bastante
na hora de realmente fazer a banda acontecer. Bem, você disse bem, né? Tem muito músico que não estuda, não se aperfeiçoa, né? E nós vemos hoje, na atualidade, que realmente tem muito músico que não procura se aperfeiçoar no seu instrumento. Às vezes faz uma nota, né? Aprende uma escala e não, já sei tocar. E às vezes a soberba é tão grande que não, professor, você não sabe nada mais não. Eu já sei a escala, deixa o resto pra lá. Então, você músico que não estuda, vai estudar. Né? Tenha vergonha na cara. Tenha vergonha na cara. Bem, enfim. Futuro. Que o futuro da música, o que é que o Wellington tem a falar sobre esse futuro musical? Na minha vida educacional musical, eu, em 2008, eu tive uma excelente oportunidade e fiz uma especialização na Universidade Federal em música, né? E isso trouxe uma nova visão. Hoje, na verdade, já faz um tempo, né? Nós acompanhamos a cantora Elisângela Lima, nós temos a banda, a cantora tem o ministério dela, temos a banda da cantora Elisângela, e nós gravamos os clipes para a rede social. Como tudo hoje é rede social, não se grava mais CDs, nem DVDs, então tudo é YouTube e Instagram. Então nós gravamos vídeos, clipes, produzimos músicas e lançamos aí os cantores na rede social. E no futuro, meu amigo, não pretendo parar de estudar. Música é algo que você nunca aprende. É verdade. Precisa estudar o tempo todo. Eu gosto muito de fazer o seguinte, Gabriel. Eu monto uma agenda. E às vezes eu estou sozinho estudando. Aí eu escolho, os próximos 6 meses eu vou estudar jazz. Aí eu passo um período só me dedicando no jazz, vendo novas técnicas, escuto o que é que a música gospel está oferecendo, procuro ver o que é que tem de novidade no mercado. Às vezes eu paro, vou para outro estilo musical, certo? E aquilo que é bom, procuro aprender e copiar, né? E melhorar, aperfeiçoar, certo? Reter aquilo que é bom. Hoje, infelizmente, o worship são músicas simples, limitadas, que tem caído aí na boca do povo, né? Sim, é um momento de adoração, eu até concordo, já toco, ainda não tem problema em tocar, mas assim, dá para fazer mais, entendeu? Assim, o worship dá para fazer mais, dá para fazer um pouquinho melhor, dá para usar mais de 3 notas numa música, dá para usar mais de 3 notas sem dificuldade, certo? Então, meu amigo, é isso aí. Futuro, continuar estudando música. Amém. Continuar gravando, continuar produzindo, ensinando. Eu trabalho dando aula de música, continuo dando aula de música. Eu tenho um prazer muito grande em ensinar, certo? E para esse ano ainda pretendo, meu irmão já bateu muito na tecla, bora. Pretendo criar um canal com aulas de teclado para iniciante, do zero ao avançado. Certo? Esse projeto já faz mais de 2 anos. Augusto, bora, bicho, bora, vamos iniciar. E até agora a gente não vamos. Mês que vem, amanhã. E esse amanhã não tá chegando. Ele vai chegar. Então, com o canal do YouTube, eu vou conseguir ajudar muitas mais pessoas que têm o interesse de investir na obra do Reino de Deus. Amém. Isso mesmo. No caso, se algum pastor, algum líder de igreja queira fechar alguma parceria com você, para você auxiliar esse pastor a montar um grupo de louvor na igreja, a ensinar, a instruí-los, você está à disposição? Sim, nós temos inclusive pacotes na Microlima, né, especial para igrejas. Algumas igrejas aqui em Ribeirão já conhecem esse nosso trabalho e nós montamos um ministério de louvor na sua igreja. Então a gente recruta aquele grupinho de adolescentes, de jovens, e começamos as aulas teóricas, as aulas práticas principalmente, e já vai direcionando para o que a igreja precisa. Muito bom. A gente vai deixar o contato dele, viu, gente? Vai estar na descrição do vídeo. Então entre em contato com ele, com a Microlima Cursos. Veja o que é que ele tem a oferecer para você na área da música, né?
E não só na música, tanto em outras áreas também, né? Que tem idiomas, tem informática, né? No curso, tem vários cursos São profissionalizantes. quase 50 cursos que a gente oferece, alguns no formato presencial, com o professor, e alguns na plataforma de cursos, que é www.microlimaead.com.br, que tem a opção também de baixar o aplicativo no Play Store. Microlima EAD, você baixa o aplicativo e tem acesso a vários cursos, inclusive preparatório para concursos. Olha, muito bom. Olha, estudem urgentemente. O estudo é o futuro. Tá? O estudo é o que vai te levar cada vez mais para o sucesso na vida. É isso aí. Para os músicos novatos, né? Qual o recado que você tem, conselho que você tem para esses músicos novatos? Estudar 10 horas por dia. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. 10 horas por dia. Dá para começar. Dá, né? Toma café, vai pro instrumento. Se tá estudando, vai pra escola. Largou, chegou em casa, pega o instrumento. Mas falando sério agora, para não assustar. Para não assustar, não tenho tempo, certo? Vamos imaginar um senhor maduro, ou um jovem, um pai de família, que tem que trabalhar e o tempo é reduzido. Começa com meia hora, 30 minutinhos de manhã. Então vou começar no violão. Treina sua mão direita todo dia, 30 minutinhos. Por quê? A mão direita na mão esquerda. A mão esquerda ela dá um pouquinho mais de trabalho, certo? A não ser que você seja canhoto. Para quem é destro, a mão esquerda dá um pouquinho mais de trabalho. Muita gente pensa que é a direita, né? Por conta do ritmo. Não, é a esquerda. A mão direita depende da esquerda para fazer o movimento. Se a esquerda não corresponder com a velocidade necessária, a direita não pode fazer nada. Então, vai treinando todo dia meia hora, porque é um trabalho mental, você tem que memorizar o desenho do acorde, mas é um trabalho físico. Você tem que treinar o seu corpo para corresponder com aquela velocidade. Então, pega meia hora de manhã, meia hora à tarde, ou meia hora de manhã, meia hora à noite. Faça a sua agenda, monta um tempinho. Se puder mais, 1 hora por dia, seguido. Então, 1 hora de manhã, 1 hora à noite. Com 2 meses, você já consegue estar cantarolando aí 1 ou 2 canções, certo? Já consegue tocar o chip perfeitamente. Certo? E você vai seguindo assim o ritmo sem pressa. Não vai com pressa. Eu quero ser profissional amanhã. Isso não vai acontecer. Certo? Esse amanhã vai demorar um pouquinho. Mas se você se dedicar todo dia, estudando, você vai conseguir. Agora, existe idade para começar? A minha recomendação, a partir dos 5 anos. Existem casos na internet com idade inferior, mas são crianças superdotadas. São exceções à regra. Agora, suponhamos que a pessoa ela já está velha, já está adulta, né? Tem aí 50 anos, 40, 45, 70, 80. É tarde para estudar? Eu gosto de dar o exemplo do nosso querido Zé Preto do Cavaco. Eu não sei, ele morava no Eldorado. Ele faleceu, acho que foi o ano passado, com 97 anos, eu acho. Um homem negro, com muito vigor físico. Ele queria aprender a tocar cavaquinho. Quando ele me procurou, ele tinha 85 anos. 85 anos. Ele tinha um cavaquinho e fazia uns... fazia umas brincadeirinhas. Ele gostava muito disso. Ele fabricava instrumentos. E instrumentos de percussão. Ele tinha vários na casa dele. E quando ele me procurou, alguém falou para ele que tinha esse curso de cavaquinho e ele me procurou. Quando ele procurou, eu disse, vamos lá. Ele, com os dedinhos... Como ele vivia brincando, ele tinha um pouco de flexibilidade. Eu comecei do zero e fui avançando, até que chegou o ponto que ele chegou até a fazer um recital no ano de 2000, acho que foi 2015. Eu acho que foi. No Centro Cultural. Ele fez vários choros, ele gostava muito de choro no cavaco. Então ele estudou, ele passou o quê? Eu acho que 2 anos estudando cavaquinho na escola. E fazia festa na casa dele, fazia churrasco. Ele era a sensação. É tanto, eu batizei ele com esse nome. O apelido dele era Zé Preto. Todo mundo no bairro sabe quem é Zé Preto. Aí eu coloquei Zé Preto do Cavaco. Pronto, batizei. E assim ele ficou conhecido como Zé Preto do Cavaco.
qual é a idade ideal para começar? Sim. 5 anos é uma boa idade, de 5 para frente. Até que idade? De 100 anos abaixo, pode começar. Nunca é tarde. Nunca é tarde, né? Nunca é tarde. Isso. Para aquele que já tentou estudar, mas teve dificuldades e parou e desistiu, o que é que você tem aí para dizer para esse pessoal? Música, muita gente diz é dom. Sim. Música existe a questão do dom, do talento. Pessoas que nasceram com essa facilidade de pegar com uma praticidade melhor. Mas música não é apenas dom. É possível, sim, uma pessoa que não tem aquela determinada habilidade na música desenvolvê-la. Claro, vai precisar de sacrifícios. Existe um preço a pagar, que esse preço nem sempre é uma mensalidade, e sim renúncia. Eu tenho que deixar a televisão do lado, deixar o celular do lado, certo? E me dedicar no instrumento. Então eu tenho que pegar o instrumento e ficar repetindo. Música é repetição. Quanto mais você repete aquele movimento, melhor você irá executar. Pronto, isso é música. É repetição. Repetição. E dedicar-se, né? Sim. Repetição que gera dedicação. Né? E aí, pessoal? Gostando do papo? Rapaz, o papo tá bom. A gente pode passar horas aqui conversando sobre música e não tem limite, né, Tem Gabriel? limite, não tem limite. E Música é sensacional. sabe o que a gente poderia ter planejado? No próximo, viu, gente? No próximo, a gente vai chamá-lo, mas você, a gente chama outros músicos também. Já a gente chama, meu nome dele? Teu inspirador aí do violão. Eita, Itamar Nascimento. Itamar, a gente chama Itamar Itamar, Elias. chama o maestro Eliezer. Vai ter que ser a vídeo de chamado que ele tá Não, mas quando ele distante. tiver de férias, ele vai vir para Pernambuco, ele vem. A gente faz aqui com os músicos ao vivo, Ótimo. tirando o som aqui bacana, hein? A gente desenrola um tuba aí pra tu soprar no tuba, no saxofone. Vai estrondar aqui o estúdio, né? Mas no próximo encontro, falando sobre música aqui, a gente traz, né, alguns outros músicos. Ótimo. Traz com certeza. instrumento Isso. pra conversar e mostrar, né? Faz um momento de louvor aqui bacana, bem legal. Wellington, queremos agradecer a sua presença aqui com a gente Eu que agradeço. nesse papo maravilhoso. Quer dizer que vamos ter outras oportunidades, outros momentos para conversarmos sobre outros assuntos, né? Que você é Sim. historiador. Marcar já um encontro aí para a gente conversar com você, com o Antônio. Tem Antônio que foi seu colega lá da faculdade, que aí, que tem um documentário rolando aí no YouTube. Tem. Na época da faculdade a gente fez um documentário sobre Ribeirão. E isso, a gente conversar aí sobre a história de Ribeirão, a história do Engenho Bastiões, bater um papo Isso. sobre a nossa cidade. E a gente vai marcar esse encontro aí, falar sobre a história de Pronto, Ribeirão. pode contar comigo. Estaremos à disposição. Quando falou sobre o futuro, hoje eu estou também na Academia Ribeirãoense de Letras. Sim, a gente Fui precisa um do- falar sobre isso. Fui um rapaz. dos membros fundadores e eu estou representando justamente a cadeira de música na academia, né? E junto com a academia nós temos aí vários projetos. Tem um projeto novo da Microlima, um projeto musical que vai beneficiar muita gente. Eu vou fazer uma rápida fofoca, porque isso ainda está nos bastidores, mas logo vai sair um festival realizado pela Microlima Cursos de canto. E o cantor vencedor, ele vai ser presenteado com uma canção inédita e com gravação de clipe. Eita. Esse é um dos projetos do futuro realizado pela Microlima Cursos. Olha. Inclusive hoje, se alguém estiver precisando, Wellington, eu quero gravar, pode me procurar, certo? Wellington, eu preciso de música, eu não tenho música para gravar. Se for música gospel cristã, tenho várias canções. É só me procurar, que de acordo com o seu estilo musical, certo? Você vai poder escolher qual estilo musical você quer e você grava a sua música. Caso você está produzindo, né, um produtor musical. Você está atuando nessa área de Sim. produção musical, né? Também. E a gente recebeu spoiler, viu? Inédito aí no De Lima. Um concurso aí de canto que a Microlima vai fazer, recebendo em primeira mão. Olha, eita, coisa boa. Eita, Aproveita. rapaz.
É isso aí. Logo, logo tem novidades. Ah, pois, gente, já vai seguir aí, ó. Segue o Instagram da Microlima Curso, a gente vai deixar também na descrição o Instagram do Dr. Wellington, né? Professor Wellington e da Microlima. Segue e fica atenado aí quando começar as inscrições. Pegar todas as novidades. É isso aí. E sim, agradecemos, né, Gabriel? Agradecer Esse ao nosso bate-papo. amigo, né? Esse bate-papo, né, de aprendizado. Como músico também, é muito bom aprender. Saber mais um músico que faz parte da história musical de Ribeirão. E é gratificante. Isso aí, gente. Agradeço você assistindo até agora. Não esquece de deixar teu comentário. Não esquece de deixar o joinha, né? Inscreva-se no nosso canal, ativa o sininho, compartilha com todos os teus contatos. Gente, tu não vai gastar nada. É verdade. Tu não vai gastar nem centavo, gente, compartilhando. Sabe? É só clicar aí, compartilhar e mandar pra todo mundo. Ajuda nós. Esse podcast que ninguém quer ouvir, mas vai ouvir. Mas vai ouvir. Gente, um abraço, sucesso total pra vocês. Sucesso total, Wellington, nos seus projetos aí no Para o futuro. David Lima também. E estamos juntos. É isso Vamos aí. embora. Tchau, pessoal. Fica Tchau, todos na obrigado. paz. Tchau, você aí. Tchauzinho. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo. E até a próxima semana, nesse mesmo local e nesse mesmo horário. É isso aí. Deus quiser. Fui!